Começaria sobre esta questão da pandemia e do Covid. Eu tive uma postura, como já tive a oportunidade de falar nesta sessão de Câmara, desde o início, patriótica, citando aqui alguém. Mesmo aquilo que eu não concordava com algumas decisões que o Sr. Presidente tomou, eu acabei por dizer que, sim senhor, mais vale errar uma vez, mas acertar 9 do que não decidir. Fui 100% solidário com aquilo que foram as decisões do Presidente, do Executivo, da Proteção Civil também, enquanto órgão, mesmo não concordando, volto a dizer, com algumas delas. Porque percebo que na altura era preciso agir e era uma coisa nova. Era uma coisa para a qual não estávamos de facto preparados. Acho que o país, como país, não como município, mas como país, perdemos ali 3 meses que tivemos de delay e só acordámos quando já estava mesmo aqui ao pé de nós, não é? Quando tínhamos responsáveis máximos da Direção-Geral de Saúde a dizer: não se preocupem que este vírus não chega cá. Foi a nossa experiência, entre aspas, um bocadinho no passado, noutras situações pandémicas, acabou por assim o ditar um bocadinho o destino da Europa, de certa forma, desta vez, com algo um bocadinho mais agudo, mais grave, que chegou mais rápido, chegou de forma silenciosa e que bateu um bocadinho mais forte. Agora, esse princípio de nos apanhar desprevenidos já não existe hoje. As dificuldades nos equipamentos de proteção individual, na falta de uma série de matérias de resposta para a proteção dos nossos trabalhadores, de resposta a planos de contingência e da aplicação de regras para determinadas situações padrões que podem ser efetivamente pensadas anteriormente, isso já não é novidade hoje. Se nos apanhou desprevenidos há 4 meses, não nos pode apanhar desprevenidos hoje. Eu disse por diversas vezes aqui nesta sessão de Câmara, quando fui apresentando até as diferentes propostas, e que foram muitas que aqui tive a oportunidade de apresentar, algumas aceites, outras não. Relembro desde as questões, sempre disse, nós era preciso, para além de reagirmos à questão da pandemia, da doença de Covid, era preciso depois, em paralelo, pensarmos como é que, do ponto de vista social, respondíamos e acudíamos a famílias, a empresas, a instituições. Fomos dando alguma resposta, algumas propostas que aqui foram apresentadas por mim e outras por outros partidos e que muitas acabaram por ser adotadas em conjunto, e alguma coisa foi feita a esse nível. Muito ainda ficou por fazer. Eu não vou deixar cair aquilo que é a minha proposta em relação à questão da água, dos valores excessivos que muitos municípios pagaram por ter de estarem com o seu agregado familiar fechados em casa e terem naturalmente mais consumo de água e, portanto, um aumento do escalão e um aumento do consumo inerente a esse tempo que passam em casa e, portanto, não vou deixar cair essa bandeira, essa questão, porque eu acho que é da mais elementar justiça que se ajudem as pessoas, sem demagogias, não é dizer que há simplesmente uma isenção do pagamento e um perdão, isso não é possível, mas é possível fazermos qualquer coisa, nomeadamente através da injeção também de capitais, digamos assim, no comércio local, através de vales de compras no comércio local, de carteiras municipais, onde nós podemos apoiar, por um lado, as pessoas, as famílias, mas, ao outro lado, o apoio pode ser através de um vale que é um vale de troca no comércio local, para aquilo que as pessoas entenderem, seja nos mercados municipais, seja nos talhos, nas peixarias, nas frutarias, seja nos cabeleireiros, nos barbeiros, o que for. Não é? É uma opção, digamos assim, das pessoas, terá de ser um mecanismo que funcione, que não deixe efetivamente que haja qualquer tipo de possibilidade de fraude, mas que ajude as pessoas e ao mesmo tempo ajude a economia local, que também está ela muito debilitada, e nós assistimos ao fecho de muitas empresas e temos também de continuar a acudir a essa mesma matéria. E sempre disse que se nós não tivéssemos aqui uma política integrada de resposta a estas questões, nós, porque o problema não tinha desaparecido, aqui muito bem já foi dito numa intervenção que tenho por muito construtiva, pelo Sr. Vereador Paulo André, mas como também já tínhamos muitos ao longo dos tempos vindo a falar, se nós não tivéssemos respostas para as diferentes questões e estratégias claras para acudir às diferentes realidades, o problema iria agudizar-se. Não falei especificamente só do Barreiro nessa altura, falei um pouco a nível nacional, e o resultado, infelizmente, está à vista da razão que, infelizmente, me assistia quando aqui vim demonstrar por diversas vezes essa minha preocupação em relação ao problema estar longe de estar ultrapassado. Nós tivemos aqui exemplos muito maus, o exemplo vem sempre de cima, seja o bom exemplo, seja o mau exemplo, e regras contraditórias,
informação completamente dissonante e pouco coerente de uns dias para os outros em relação aos nossos responsáveis políticos, de quem nos governa, e em relação também aos responsáveis técnicos, nomeadamente da Direção-Geral de Saúde, seja por falta de meios, seja por falta de capacidade de intervenção, um descontrole completo que nós estamos a assistir neste momento na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, eu acho que é no meio disto que nós temos de aprender, naturalmente, com o que aconteceu até aqui, e temos, enquanto Conselho, também de ter estratégias claras em relação a uma quantidade de matérias. E eu já aqui falei de muitas delas. Uma das questões que aqui trouxe foi que nós tínhamos de ter, em relação à questão da proteção individual, seja dos nossos trabalhadores, seja dos bombeiros, seja das IPSS, seja das forças de segurança, nós temos uma obrigação moral, por exemplo, na questão das máscaras, na questão dos fatos de proteção, quando aplicável, na população em geral. Nós temos uma obrigação de tentar chegar com informação e com formação devida à população mais vulnerável, que tem mais dificuldade em entender a mensagem, que nós no dia-a-dia vemos que continua a não saber utilizar uma máscara, que continua a usar a mesma máscara cirúrgica que lhe dá para 2 a 4 horas e continua a usar se calhar durante 2 meses. E é isto que continuamos a ter. E por isso propus aqui que, ao contrário, só eu apoiei, é melhor dar 2 máscaras às pessoas, aos nossos cidadãos, do que não dar nada. Mas propus e trouxe aqui uma proposta séria para ser estudada, para ser pensada, para ser quantificada, que era a questão de podermos, a exemplo de outras autarquias, comprar uma máquina de produção de máscaras, e neste momento tínhamos máscaras a preço de custo, o que nos permitia estar a continuar a dar as máscaras aos nossos funcionários e exigir que eles as utilizem quando aplicável, nomeadamente em questões de atendimento e outras, a definir claramente regras para as diferentes áreas da Câmara Municipal, a continuar a ajudar os bombeiros, as tais IPSS que eu falei, porque o custo está lá e nós já percebemos que ainda está a começar, não sabemos se é o prolongamento da primeira vaga ou uma segunda vaga, como lhe chamam os especialistas. E, portanto, estamos longe, como eu sempre disse, infelizmente, de ver este problema a desaparecer. Eu até temo que depois das férias o problema se venha a agudizar, a agravar e a espalhar naturalmente por todo o país, a ser espalhado por todo o país e depois a chegar, inclusive, àqueles que são os mais vulneráveis, uma população mais idosa, porque neste momento temos, de acordo com os indicadores, se forem corretos, uma predominância dos mais afetados é a população mais ativa, mas a população ativa assintomática, quando for para a província, quando for para o Alentejo, para o Norte, para as Beiras, seja para onde for, naturalmente que vai espalhar, digamos assim, este problema pelo país e vai chegar aos tios, aos avós, aos pais, ao que for, a população mais velha, e aí as consequências, creio que em termos de saúde pública, podem ser muito mais graves, e eu tenho medo do que está a poder acontecer por um completo descalabro, incapacidade de gestão desta mesma matéria. Volto a dizer, não no início, porque no início era difícil, mas agora, quando nós já temos acesso a toda a informação e quando já devíamos ter todos os meios para poder combater esta mesma questão. Portanto, no Barreiro, outra questão que eu sempre disse. Mas qual foi o trabalho que fizemos nos bairros sociais, nos bairros com uma população que tem menos acesso, menos capacidade financeira, se calhar, para se proteger e menos acesso à informação? O que é que esforço fizemos? Há câmaras que fazem uma distribuição gratuita de máscaras nesses bairros com formação, para explicar efetivamente o que é que tem de acontecer. E nós aqui não o fizemos. É sustentável para as nossas IPSS continuarmos a comprar máscaras aos preços que elas ainda estão, mais baixos, é verdade, muito mais baixos, mas temos capacidade ou não, elas têm capacidade ou não de se aguentarem com alguns apoios que aqui demos, é verdade, mas para continuar, não sabemos se por mais 3 meses, 6 meses, 1 ano, nós temos de definir uma política em relação a estas matérias e nós não temos essas regras definidas, não temos essa quantificação. Nós próprios, câmaras, se estivéssemos neste momento a comprar e a produzir máscaras, portanto, tivéssemos comprado a tal máquina e a produzir a preço de custo, se calhar era 10, 12, 15 cêntimos uma máscara. Neste momento estamos a comprar a quanto?
A 40 cêntimos, a 50 cêntimos, a 60 cêntimos, a 1,55 € como comprámos as máscaras comunitárias? Esta é a questão. Vamos dar mais máscaras à população? Não vamos? Está cada um por si agora? Eu não defendo uma lógica demagógica que nós não teríamos capacidade financeira para o fazer, de dar tudo a todos. Mas se tivéssemos capacidade de produzir e de vender, por exemplo, para quem possa comprar, poder comprar a preço de custo, se calhar já era um grande serviço que nós fazíamos e evitávamos que muita gente reutilize vezes sem conta as mesmas máscaras, quando já não está a proteger-se nem a ele nem aos próprios. E, portanto, eu acho que é isto que nós ainda temos que pensar, é isto que tivemos tempo para definir, é isto que ainda não definimos, nem a nível do país, e peço desculpas, Sr. Presidente, nem a nível do Barreiro. E isto é que era importante que a autarquia tivesse uma política clara e que o Presidente aqui viesse apresentá-la neste momento aos vereadores e através destes aos barreirenses. E quem diz isto diz em relação a uma série de outras matérias que têm a ver, por exemplo, com a falta de fiscalização. Não é aceitável, por exemplo, que a empresa de que os seguranças, da empresa que nós contratamos para os mercados municipais, sejam os próprios seguranças que estão lá para impor regras a não cumprir as regras. Não é aceitável. Não é aceitável. E já não é uma vez ou duas, alguém falou nisso aqui, e não é uma vez ou duas, porque eu próprio tomei a liberdade de passar por vários mercados mesmo só para ver essa questão. Não é aceitável. E, portanto, isto tem de ser corrigido. Não é aceitável que, ao nível da próprios funcionários da Câmara, exista um conjunto de funcionários que insiste em estar quase auto-excluído destas mesmas regras. Elas têm de ser claras e têm de ser cumpridas. Poderão ser mais exigentes se achar conveniente que o Presidente da Câmara e que os vereadores devam ter máscara nesta sala, embora estejam aqui 10 pessoas, ou 11 pessoas, mas se entender com muita distância entre elas, se entender, nós usamos. Temos de cumprir regras, temos de dar o exemplo, se for isso. Estamos naturalmente poucas pessoas aqui, não há público ainda, não há, mas não é aceitável que isto aconteça. Não é aceitável que desde o início deste problema, que os jovens e menos jovens que fazem a distribuição dos alimentos numa lógica de takeaway, nas empresas, não há um a cumprir, não há um que tenha uma máscara. Outro dia passei em frente ao McDonald's, um bocadinho mais abaixo, debaixo da árvore, foi a seguir à hora do almoço, debaixo da árvore estavam 18 pessoas debaixo da árvore para estarem à sombra. 18. Nenhum tinha máscara. Concentrados em meia dúzia de metros. E não há fiscalização nenhuma, nem por parte da Câmara, nem por parte das entidades competentes. O que é discutido na Comissão de Proteção Civil? Tem de ser o cumprimento das regras, tem de haver fiscalização. E, volto a dizer, se não era possível termos com atenção a tudo isto no início, hoje tem de ser uma obrigação nossa, quando o problema ainda por cima está a aumentar. Nós temos hoje mais casos positivos ativos no Barreiro do que tínhamos no início, ou durante 1 ou 2 meses, no início de tudo isto. E depois a questão da falta do exemplo aqui, Sr. Presidente, e o Sr. Presidente aqui vai-me desculpar, mas vai ter de me ouvir. Não, o Sr. Presidente, quando está no dia do bombeiro, não pode andar sem máscara num carro com um bombeiro ao seu lado. Não pode. Ainda mais se dizemos que os bombeiros que nós usamos a máscara para proteger os outros, o Sr. Presidente não pode dar esse exemplo. Não pode. O Sr. Presidente é o exemplo. E quando o Sr. Presidente dá esse exemplo errado, está a passar uma mensagem que já nos foi dada por outros responsáveis políticos a nível nacional, completamente errada, sejam eles de que cor política forem, completamente errada de que está tudo bem. Não, não está. Se estivesse tudo bem, não estava a acontecer o que está a acontecer. Se pudesse haver, como a questão da festa do Avante, como a questão dos ajuntamentos políticos, das manifestações, sejam elas da extrema-direita ou da extrema-esquerda, estou-me nas tintas para isso, devia ser tudo completamente proibido nesta altura, e devia haver a sensibilidade de quem nos governa que isto não é uma brincadeira. E mais às vezes do que as próprias iniciativas é o sinal que elas dão. Como é que podem dizer uns jovens, depois a culpa é dos jovens, não é? Como é que podem dizer a um conjunto de jovens que não se podem juntar 7 ou 8 em casa, ou 10 ou 12 em casa de um amigo para um jantar, quando eles depois veem na televisão 5.000 pessoas numa manifestação, ou 1.000 numa coisa qualquer de uma central sindical, ou que se pode fazer a festa do Avante que leva 100.000 pessoas, ou que se pode ir a um espetáculo fechado e que está lá até o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Isto passa uma mensagem completamente errada. Então aos jovens ainda passa-me errada. Depois como é que lhe vamos exigir? Vocês não podem fazer isso. Portanto, isto está tudo mal. Isto está tudo mal e tem de mudar rapidamente. E nós aqui no Barreiro, em questão do exemplo que tem de vir de cima, em questão das questões de falta de fiscalização, de políticas que nós temos de ter claramente definidas em relação ao que é que vamos fazer nos próximos meses. Vamos gastar mais 1 milhão de euros?
a contratar externamente e a comprar equipamentos de proteção individual. Vamos facilitar, como algumas instituições, por falta de verba, já começam a fazer, porque não têm capacidade financeira de ir atrás e todos os dias ter o mesmo grau de exigência que tinham há um mês atrás. Então o que é que vamos fazer? Deixamos de apoiar essas instituições? Portanto, nós temos de definir isto. Isto é que é importante definir. E volto a dizer, se há 4 meses atrás não estávamos preparados para ter esta resposta, hoje temos de estar preparados para ter esta resposta. Isto é fundamental. Os nossos municípios dependem naturalmente da sua saúde e depois as consequências, naturalmente, primeiro a saúde, mas depois as consequências económicas e a seguir sociais de tudo isto. Porque se este problema se voltar a agudizar, como nós todos, infelizmente, estamos a assistir, o que vai acontecer a seguir para a economia é que vai dar cabo do resto. E aí sim é gozar quem trabalha. Não definimos o nosso objetivo, não definimos as nossas políticas, não temos isto claro, não fazemos o nosso trabalho. E quando digo nosso, não é só município, é em termos nacionais. Isto vai dar mesmo cabo do resto das empresas. Isto vai dar mesmo origem a mais desemprego. E, portanto, nós temos que fazer o que nos compete. E, portanto, era isto que eu vinha aqui solicitar. Estou disponível para colaborar, como sempre tive, desde o início, na definição destas mesmas questões. Tenho as minhas ideias, as minhas opiniões, que poderão ser aceites ou não, mas que, por exemplo, a questão das máscaras, eu gostava que tivesse sido estudada, e não foi, não é? Mas gostava que tivesse pedido mais informação, visto noutras câmaras municipais como é que está a funcionar. Nós já gastámos mais em máscaras na Câmara do Barreiro do que gostaria de comprar a máquina. E neste momento não sabemos se estamos a 3 meses do final ou a 6 meses ou a 1 ano do final de tudo isto. Não sabemos, não fazemos ideia. Teríamos as pessoas mais protegidas em relação a essas mesmas questões, apoiaríamos mais os mais frágeis e os mais vulneráveis da sociedade. Isso é com ações concretas. Portanto, o que eu queria dizer era efetivamente isto, não me parece que baste, digamos assim, só alguma conversa. Acho que é preciso ações muito concretas, muito claras, muito específicas, uma mensagem muito clara, uma aposta muito efetiva naquilo que é a informação e na formação das pessoas e não é algo que se faça uma vez e que está feito. Já agora sobre as máscaras que foram distribuídas, já agora uma outra questão. O Hospital do Barreiro, alguns profissionais já há algum tempo manifestaram que, por exemplo, o serviço de pneumologia não tem um ecógrafo do pulmão. É um equipamento fundamental para fazer um diagnóstico mais rápido a quem aparece com sinais de poder ter problemas respiratórios, nomeadamente a questão de pneumonias. Espero não estar a fazer à Primeira-Ministra dizer que é algo que não deva, mas acho que é que estou a tentar ser o mais rigoroso possível, mas corrijam-me se estiver errado. É uma máquina fundamental para que o diagnóstico seja feito próximo do doente, com a deslocação do equipamento e não do doente às respectivas máquinas. Eu acho que era importante que o Sr. Presidente pudesse ver junto ao hospital e, porventura, que pudéssemos equacionar, se o hospital não tiver capacidade de o comprar, nós, como Câmara, eventualmente podermos contactar os outros municípios e ver, porque estamos a falar de cerca de 25 mil euros, portanto não é algo completamente descabido, nem fora de qualquer sustentabilidade, o podermos fazer, e é algo que é muito importante. É vermos, confirmarmos do ponto de vista técnico, se o hospital não tiver capacidade, portanto, se o Ministério da Saúde não tiver capacidade, então a Câmara fazer, como já fez também, a substituir-se ao Ministério da Saúde na aquisição deste mesmo equipamento. Por último, em relação à questão da distribuição das máscaras, eu tenho informação de imensos municípios, que não receberam máscara nenhuma na sua caixa de correio. Tenho dezenas e dezenas de pessoas a dizerem isto. E, portanto, a pergunta que eu faço, nós gastámos muito dinheiro, creio que 140 ou 150 mil euros naquelas máscaras que comprámos para distribuir 2 por agregado familiar. O mínimo que se pedia era que chegasse a toda a gente. Portanto, a minha pergunta é se já foi feita a distribuição ou se ainda está a ser feita a distribuição. Se ainda está a ser feita a distribuição, já passaram 2 ou 3 meses da necessidade das mesmas e do anúncio em relação à distribuição, pelo menos do início da distribuião das mesmas, mas perceber porque é que há tantas falhas, porque se fosse, eu recebi na minha caixa do correio, mas houve dezenas e dezenas de pessoas que me disseram que não receberam, e portanto não acredito que todas elas estejam a mentir, ou não, e portanto o que é que aqui se passou, ou se há uma explicação, que é, ainda está a ser feita essa mesma de distribuição das máscaras, porque acho que é muito pouco distribuir 2 máscaras por agregado familiar, mas já que foi essa a opção, ao menos que ela chegasse efetivamente a casa de toda a gente. Muito obrigado.